Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre uma investigação dos Estados Unidos que descobriu uma alegada operação de desinformação da Rússia, que através das suas estatais pagava milhões de dólares para que influenciadores ocidentais espalhassem propaganda e desinformação russa por todo o mundo. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta quarta-feira, 4 de setembro, veio à tona um grande escândalo envolvendo o alegado financiamento de influenciadores ocidentais pelo governo russo. Segundo detalhes da acusação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos e fontes consultadas pela CNN, que divulgou o escândalo, a Tenet Media, baseada no Tennessee, teria recebido 10 milhões de dólares para financiar influenciadores famosos nos Estados Unidos para divulgarem propaganda e desinformação russa aos seus ouvintes, tanto nos Estados Unidos como no resto do mundo. Esse dinheiro teria sido entregue pela RT, uma gigantesca estatal criada e mantida pelo governo russo, com a missão de transmitir narrativas russas em uma série de áreas, como por exemplo a invasão russa da Ucrânia e agora, mais recentemente, as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A RT foi fundada em 2005 por Vladimir Putin para melhorar a imagem da Rússia no estrangeiro, e por isso o canal se dedica mais a temas internacionais, com um grande foco sendo dado ao público da França, do Reino Unido, da Alemanha e, é claro, dos Estados Unidos. A direção da RT está nas mãos de Margarita Simonian, figura central da máquina de propaganda do Kremlin, a responsável direta pela grande expansão da RT na Europa e na América do Norte, levando as narrativas russas para milhões de pessoas ao redor do mundo. Nos momentos de crise, a RT atua de forma redobrada, como foi em 2014 durante as revoltas na Ucrânia, que levaram à queda do presidente ucraniano pró-russo Viktor Yanukovych. Para se vingar, Putin invadiu e ocupou a Crimeia, ao mesmo tempo em que iniciou uma guerra civil separatista no Donbás ucraniano, com a RT atuando 24 horas por dia na distribuição internacional de narrativas russas para justificar e encobrir esses atos terríveis. Ao longo da guerra separatista no Donbás, a RT continuou exercendo seu papel, transmitindo para a Europa, América do Norte e diversas outras regiões do mundo a desinformação russa, visando confundir e baralhar a opinião pública internacional acerca das ações agressivas da Rússia. No entanto, a RT não se limitou apenas a divulgar narrativas e desinformações, atuando também de forma ativa, através de correspondentes estrangeiros e, especialmente, através de jornalistas e influenciadores sem vínculo direto com a RT. Através dessa tática, a RT conseguia transmitir a narrativa russa, com origem no Kremlin, como se fosse uma narrativa local, formada por jornalistas e influenciadores locais com grande alcance nos seus respectivos países. A lógica por trás dessa tática é simples. É muito mais fácil acreditar em uma narrativa contada por conhecidos do que contada por estrangeiros com nenhum vínculo de proximidade com a audiência. Essa prática russa se intensificou ainda mais com o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022. Um conflito terrível que não está sendo travado apenas no campo de batalha, com o campo informacional sendo também palco de embates violentos entre a Rússia e o Ocidente. De um lado, o Kremlin tenta vender uma guerra de invasão e expansão territorial como algo legítimo, com os russos usando para isso uma longa série de argumentos desvairados que vão desde acusações de nazismo até mosquitos criados em laboratório e treinados para picar e transmitir doenças apenas a pessoas com passaporte russo. Todos esses argumentos infantiloides e sem qualquer sentido são transmitidos 24 horas por dia pela máquina de propaganda russa através dos seus canais oficiais.
No entanto, quando esses canais de propaganda russa começaram a ser banidos no Ocidente, o Kremlin incrementou ainda mais a tática que descrevi aqui, envolvendo a transmissão da sua propaganda por fontes locais, com esse esforço liderado pela RT, envolvendo o financiamento direto e indireto de jornalistas e influenciadores ocidentais, como foi o caso do que aconteceu com a Tenet Media, que, como eu disse no início, está sendo acusada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos de receber cerca de 10 milhões de dólares da Rússia para financiar grandes influenciadores nos Estados Unidos com uma só missão: espalhar e transmitir propaganda e desinformação russa como se fossem opiniões locais. Dentre os vários influenciadores estão nomes bem conhecidos da direita norte-americana, como Tim Pool, que em seus vídeos critica duramente o apoio dos Estados Unidos à defesa ucraniana, chegando mesmo a classificar a Ucrânia como a maior ameaça ao mundo e que Washington, além de parar de enviar armas para a defesa ucraniana, deveria também pedir desculpas a Vladimir Putin. Outro caso clássico de propaganda russa distribuída pelos influenciadores da Tenet ocorreu em março deste ano, após o ataque ao Crocus City Hall em Moscou. Antes do início das investigações, influenciadores ligados à Tenet começaram a replicar propaganda russa, dizendo que os autores eram ucranianos. E mesmo após os autores terem sido presos e identificados como operacionais do ISIS, muitos influenciadores da Tenet continuaram replicando a propaganda russa, insistindo em dizer que os autores eram ucranianos ou, no mínimo, árabes pagos e instruídos pela Ucrânia para a realização do ataque. No entanto, Tim Pool e outros influenciadores indiretamente envolvidos nesse escândalo afirmam que são vítimas. E apesar de terem sido muito bem pagos pela Tenet, com Tim Pool recebendo 400 mil dólares mensais da empresa, alegam que não conheciam a origem do dinheiro e que não sabiam que a Tenet estava envolvida em um esquema de divulgação de propaganda russa nos Estados Unidos. Esse escândalo, apesar de estar atraindo muitas atenções, é visto apenas como a ponta do iceberg, com diversas fontes referindo que desde o início da invasão russa da Ucrânia, o Kremlin direcionou cerca de $1 bilhão para financiar influenciadores ocidentais no trabalho de divulgar e replicar propagandas e narrativas russas. Tudo com o objetivo de tentar tornar moralmente aceitável uma guerra cujo único propósito é destruir um país para atender aos desejos expansionistas de um ditador. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.